Obrigado. Valeu, filho. Glória a Deus. Olha a altura. Eu estou falando o seguinte. Bota numa altura boa que eu dou uns gritos aqui, né? A pessoa aí toma um susto aí. Não quero ninguém passando mal por mim, não. Tá beleza? Tá bom? A voz aí, tá bom? Tá bom? Glória a Deus. Você dá uns gritos aqui, ó. Glória a Deus, você está com o Senhor, amém? Vamos lá. Atos 27 diz assim. Eu vou ler uma passagem grande, depois eu vou pulando, né? Porque o texto é tabela periódica, isso aí? Pensei que era. Tá conseguindo? Tenta aí. Atos 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarcos, Macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Litícia, achando ali um centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Versículo 13: e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado quer dizer fora de curso, tá? E não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Ou seja, ficou à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado, batel salva-vidas, está um bote. E levado esta para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo dar a costa no Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não pequena tempestade, fugindo-nos toda a esperança de salvarmos, havendo já muitos que não comia. Então Paulo, dispondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, varões, ter-me ouvido a mim, e não partido de Creta, e assim evitariam esse incômodo, esta perdição. Curva a sua cabeça. Eu vou explicar o que Deus falou no meu coração. E seja essa palavra para edificar a tua vida.
Senhor, em nome de Jesus, que Tu venhas aqui, Pai, nesse lugar, que Tu venhas a dar toda a direção no que vai ser ministrado. Espírito Santo, Tu és o principal aqui, Tu és o único Deus e Senhor. Pai, visita os Teus, abre a mente dos Teus e me usa como instrumento em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma palavra para edificar a sua vida, uma palavra para te deixar de pé, em nome de Jesus. Capítulo 20 de Atos, Paulo ele foi para a igreja. Deixa eu fazer um resumo para chegar até esse momento aqui. Capítulo 20 de Atos, Paulo ele foi para a igreja de Éfeso, e lá na igreja de Éfeso, ele começou a dizer que já tinha ensinado, já tinha passado todo o conhecimento, que servia o Senhor, e ele servia com alegria. Ele não tinha nada da sua vida preciosa, contanto que terminasse o seu ministério da mesma forma que recebeu de Deus. Dali ele recebeu uma palavra para ir para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, ele passou primeiro em Cesaré, encontrou Filipe, o evangelista. Dali eles foram para a Judéia, indo na direção de Jerusalém, passou por Cesaré, pegou Filipe, encontrou e foi para a Judéia. Chegou à Judéia, ele encontrou um profeta chamado Ágapo. Ágapo foi e falou para ele bem claro, pegou uma cinta, quem se lembra dessa passagem, ligou os pés e as mãos e falou que ele indo para Jerusalém, os judeus iriam pegá-lo, iriam prendê-lo, ele ia passar dificuldades. Não ia ser uma só de ida. E todos começaram a falar: Paulo, não vá para Jerusalém, não chegue lá, não pregue lá, não. Está lá em Atos 21, versículo 13 e 14. Mas dentro do coração de Paulo, ele tinha uma palavra, ele tinha uma direção. Ele, por mais que pedissem para ele falou bem claro: eu tenho que ir, eu vou, que eu não tenho nada da minha vida preciosa, eu vou para lá. Aí as pessoas nesse capítulo 21 falam: faça-se a vontade do Senhor. Mas por quê? Porque Paulo tinha uma palavra, ele tinha que ir. Quando ele entrou no templo de Jerusalém, chegou lá em Jerusalém, chegou, foi direto para o templo. Chegando lá, ele começou a fazer o que ele... Prenderam ele, criou um alvoroço naquele momento, um alvoroço tremendo. Prenderam Paulo, pegaram ele e levaram até o conselho. Lá no conselho ele começou a ministrar, a falar de Jesus. O que aconteceu com ele? A experiência que ele teve em Damasco e aquela coisa toda, e começou a criar um alvoroço. Pegaram os centuriões, iriam açoitar ele. Quando ia açoitar, descobrindo que ele era romano de nascença. Cara, Deus é tremendo, né? Ficaram temerosos. A Bíblia fala que temeu muito, porque o que ia açoitar ele, centurião, tinha comprado por bom preço para ser romano. Ele já era de nascença, não podia tocar. O que fizeram? Levaram ele para o tribuno. Chegaram lá no tribuno, foi preso, não tinha jeito, continuou a ministrar. Amado, Paulo ele não perdia uma oportunidade. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Deus tinha falado para ele: tu vai chegar lá. Deus foi preparando ele, ninguém tocou. Tá, tudo bem, tranquilo. Foi chegando. Chegou, ficou preso, passou pelo governador Félix. Passou um tempo, o governador Félix saiu, entrou Pôncio Festo, continuou preso. Aí armaram uma cilada. Os judeus estavam revoltados. Vão matar Paulo, vamos jejuar. Estavam lá jejuando 40 dias. Paulo não vai sair dessa, um grupo de judeus. Caramba, aí o sobrinho dele, filho da irmã dele, foi lá e falou com o centurião que levou para o tribuno: está correndo risco. Mandaram ele, tiraram ele de lá. Caramba, dali, aí ele foi, passou pelo governador Félix, passou por Festo, foi para o rei Agripa.
Chegou no rei, olha só que coisa, passou por situações tremendas. Rei Agripa II, Herodes Agripa I era o pai de Herodes Agripa II, nessa época era o rei Agripa II. Chegou na presença de Agripa, ele começou a dizer o testemunho dele de novo, de Jesus, a experiência, e ele falou bem claro, está lá no capítulo, deixa eu ver se eu marquei aqui, Atos 26, ele falou: bem tu crês, ó Agripa, nas profecias, tu não crês? Aí o Agripa, tu está pensando, por muito pouco tu me persuades a ser cristão? Caramba, Paulo era assim, ele não perdia as oportunidades. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra. Aí em Atos 23 Deus falou: da mesma forma que você testificou em Jerusalém, agora tu vai testificar lá em Roma. Tu vai chegar lá. Aí entrou nessa passagem aqui do navio. Entrou no navio, porque Deus tinha uma palavra para Paulo. O que eu quero falar para você, primeira coisa, não sei como é que está o teu navio no mar dessa vida, eu não sei, olha tudo que Paulo passou, e passou até naufrágio, mas eu posso falar para você, você vai chegar lá pela vontade do Senhor. Aonde for que Deus te dê uma palavra, você vai chegar lá. Pode vir o vento, você vai chegar lá. Pode bater o vento de lado, você vai chegar lá, porque você tem uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus aqui, dá um glória a Deus. Aleluia, você tem uma palavra. Eu não sei como é que está o mar da tua vida, tem hora que não é fácil, mas entenda, nada sai do controle do Senhor, amém ou não amém? Nada sai do controle do Senhor. Pode bater de lado, pode bater de... nada sai do controle do Senhor. Primeiro ensino que eu aprendo aqui, Paulo chegou lá, um homem separado para ele, chamado de Júlio, da corte Augusta. Corte Augusta, né? Augustus, é o César, separou e foi. Caramba, primeiro momento, tranquilo a viagem. Mas depois, quando ele entrou no navio, acho que é Adramitino, ele teve que tomar um certo cuidado, que os ventos eram contrários. Então, começou a navegar, chegaram em Alexandria, pegaram um navio para a Itália. Também o negócio estava difícil. O vento estava contrário ali. Aí Paulo, naquele momento, foi para Bons Portos, era um lugar lá. Deu uma palavra para aquele povo. Paulo falou aí no versículo 10, ele diz, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, porque ele estava vendo a viagem. Olha os sinais do mar, olha o sinal do navio. Vai ser com muito dano, não só para o navio, para a carga, mas também pelas nossas vidas. Mas a Bíblia fala: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Primeiro aprendizado que eu aprendo aqui, e eu queria falar isso para você: Deus alerta os seus pelos seus. Deus, você pode estar em lugar todo desfigurado, um lugar que só tem você que fala a língua do céu, só você ali, mas Deus vai falar contigo, meu irmão. Deus vai te dar a direção, vai dizer: ó, vai vir vento aí, vai vir dificuldade aí. Ele alerta os seus, sabe por quê? Porque Ele que preparou a viagem para tu chegar até lá, e você é avisado. Só que o problema, muitas vezes, nós acreditamos mais na capacidade humana do que na revelação divina. Foi o que aconteceu com o centurião. O centurião acreditou mais no piloto do mestre. E quantos não são assim? Acreditam muito mais nas revelações de terceiro. Deus fala com os seus, Deus dá direção aos seus. Se Deus te deu uma palavra, não abra mão dessa palavra. Eu tenho que acreditar no que falou, mas o Senhor falou com você. O navio é teu, a viagem é tua, o propósito é teu, e você vai chegar. Acredita no Espírito Santo, acredita nele, acredita nele. Mas é para te destruir? Não. Os ventos muitas vezes batem, o mar se agita, é para te dar crescimento, é para te dar momentos, é para você ver a mão de Deus na tua vida.
É momento que as coisas acontecem para você ver o milagre de Deus na tua vida. Deus falou bem claro para Paulo: você vai sair de Jerusalém, mas você vai chegar lá em Roma. Então vai acontecer, seja com a tua família, seja o teu ministério, seja o teu trabalho, seja o que for. Se Deus te deu uma palavra, você vai chegar lá. E quem crê nisso dá glória a Deus. Vai vir tufão, vai vir furacão, vai vir vento contrário, vai vir sudoeste, vai vir nordeste, mas o Senhor me deu uma palavra. Oh, meu irmão, quem não passa vento, quem não vem às vezes os turbilhões, quem não sofre, quem não, mas o Espírito Santo quando revela, quando ele fala, meu amado, fiel que te prometeu. Pode passar 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você está com 80 anos, está dando glória a Deus. Mas o Senhor te deu uma palavra. E o monte é teu, como foi com Caleb. Você vai tomar posse. Deus falou: Paulo, da mesma forma que você, eu testifiquei com você em Jerusalém. Atos capítulo 23, versículo 11. Eu vou testificar através de você em Roma. Pastor, o que quer dizer isso? Quer chegar mais longe? Quer chegar no teu destino? Quer chegar logo lá? Creia no Senhor e testifique dele. Deus vai mover você. A Bíblia fala bem claro, Atos capítulo 23, versículo 11. Paulo, não temas. Ele falou assim, Jesus falou assim: Paulo, tem ânimo. Como testificaste em Jerusalém, testificará também em Roma. Deus lhe deu uma palavra. Deus fez um turbilhão de coisas. Aconteceu, só sei que Paulo já estava a caminho da viagem dele. Estou chegando lá. De repente você não está vendo a proa. De repente o vento está contrário. De repente você não entende de onde você está. Você não está entendendo por que o vento está batendo para parar o navio. Você não está entendendo nada. Mas Deus não perdeu o controle de nada. E quem crê, dá glória a Deus. Deus não perdeu, meu irmão. Deus não perdeu. Deus não perdeu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque a própria Bíblia fala: porque Deus é homem para que não minta, nem filho do homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mentiu para você. Deus não se arrependeu de você. Deus escolheu você. E Ele fala: por acaso não diria, e não falaria, e não confirmaria. Deus falou, separou e te confirmou. A viagem é tua. E você vai chegar. Cara, eu fico pensando em Paulo. Vento, quase que apanha, foi preso. Passou 1 ano, 2 anos preso, meu irmão. Preso, mas tinha uma palavra. Quem tem uma palavra aí, dá glória a Deus. Passou 1 ano, 2 anos, você continua acreditando? Continua acreditando. Continua acreditando. Paulo estava preso, mas Deus falou com ele: tu vai chegar em Roma. Imagina, passou o primeiro governador, não liberou. O segundo governador liberou, jogou ele lá para o rei. Daqui a pouco ele estava dentro do navio em direção a Roma. Mas por que tem gente ainda que confia mais na capacidade humana do que na revelação divina? Você vê a diferença de Paulo. Paulo deu uma palavra, Deus usou ele. Vai acontecer isso. Vamos perder tudo. Vai acontecer isso. A gente tem risco. A Bíblia fala que o piloto não conhecia o Deus de Paulo. Acreditou mais na capacidade dos homens do que na revelação que Deus dava. Amado, se Deus revelou para você, se veio do céu, se você acredita, continua a testificar dele, continua vindo da igreja, continua a falar quem Jesus é, continua a acreditar, continua a ser usado pelo Senhor. A viagem pode ser longa, pode demorar, vai bater tufão, furacão e vento, mas você vai chegar lá no teu propósito, no teu destino, naquilo que Deus quer de você, e você vai se realizar nisso, em nome de Jesus. Em nome de, tem hora que o negócio fica estreito. A Bíblia fala aí no texto que pensou, no versículo, deixa eu ver aqui, daí um vento bateu, um primeiro vento brando, versículo 13, olha o que está escrito aí: e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam.
Poxa, bateu uma brisa, né? Pô, acalmou. Amado, Deus permite a calmaria também na nossa vida, é verdade ou não é? Tem hora que, porque, amado, vento batendo do lado, vento batendo de outro, vem vento daqui, vem vento dali, caramba, e as coisas acontecendo. Tem hora que Deus permite acalmar, mas nem tudo que parece ser uma verdade, porque, meu amado, caminhar com o Senhor tem altos e baixos, tem ventos contrários e tem ventos a favor. Tem momentos que parece que você perdeu tudo, tem momentos que parece que você teve a vitória. Amado, isso acontece com todo mundo. O vento parecia brando e pareceu-lhes, caramba, é isso aqui que eu quero. E quem disse para você que Deus queria isso para você? Já pensou nisso? Eles parecem, caramba, chegou o momento, né? O vento que eles desejavam. Caramba, calminho a viagem. Mas presta atenção, aquele que tem um propósito, um destino com Deus, muitas vezes você vai ter que pagar um preço. Muitas vezes os ventos vão sacudir você. Nada é fácil. As coisas parecem que ficam muitas vezes ao contrário. Caramba, tu não entende de onde, está tudo arrumado a casa, daqui a pouco, caramba, é verdade, não é? Daqui a pouco você parece que está tudo, veio a brisa, apareceu uma doença, veio a brisa, veio um desemprego, veio a brisa, o filho ficou doente, caramba, você não entende nada, mas você fica tranquilo, se você acredita, você está caminhando para lá. É assim mesmo, é assim mesmo. A gente sim, muitas vezes tem que pagar o preço, tem que suar a camisa. Às vezes né, porque parece que todo mundo quer isso. A gente, quando chega o momento da viagem, que a gente não quer pagar um preço, quer comer do bom e melhor, não quer suar a camisa. Aí no momento que você pensa, tá tranquilo, né, Deus? Cheguei, né? Tá bom, né, Deus? Calma. Rapaz, a Bíblia fala no versículo 15, veio um vento forte, muito mais forte. É o Huraquilhão. Sabe o que quer dizer Huraquilhão? É um vento que vem do leste para o nordeste. Na verdade não é um vento forte, é um tufão. Paulo estava no meio da embarcação, no meio de um tufão, a ponto de eles perderem o controle, no meio de um tufão, amado, imagina, no olho do tufão, que a gente fala que está no olho do furacão. Tem momentos que a gente vai para o olho do furacão, né? Caramba, desarruma a casa toda, parece um problema, parece alguma coisa, não tem jeito, amado, a Bíblia fala, a ponto de eles chegarem e já não querem mais nada. A Bíblia fala que eles, vamos lá, e correndo abaixo de uma pequena ilha, deixa eu ver aqui, e levado este para cima, usaram de todos os meios, versículo 17, cingindo o navio, e temendo dar a costa no sítio, armanar das velas, assim fora à toa, a deriva, o barco ficou à deriva, o barco chegou a ponto que eles cingiram o barco parecia que ia explodir, o navio ia quebrar, o tufão, eles no meio do tufão, perderam o controle, mas Deus não perdeu o controle de nada. Aleluia! Deus não perdeu o controle de nada, eles perderam o controle. A Bíblia fala que eles quebraram a armação e jogaram as cargas fora. Cargas eram o que mantinham eles vivos ali dentro, e a armação eram as velas que davam a direção. Ficaram à deriva. Ficaram à deriva, ficaram sem as cargas que mantinham. Devia ter roupa, munição, jogaram tudo para fora, para o barco ficar leve, e ficou à deriva, ficou sendo dirigido pelo tufão. É aí que Deus entra. Saiu do teu controle a carga, saiu do teu controle a vela, saiu do teu controle tudo. Deus muitas vezes permite o tufão, o furacão, o controle vir para ele. Não precisa fazer nada, meu filho. Fui eu que dei a viagem, fui eu que dei a direção. Da mesma forma que você iniciou, você vai chegar. Agora está na minha mão. Agora está na minha mão. O controle é dele, a tua vida é dele, foi ele que te separou. Da mesma forma, você vai chegar lá. Muitas vezes Deus permite para sair do controle da gente. Você perde carga, você perde a direção da tua vida, você perde aquilo que te mantinha, que te dava segurança, só para você ficar na mão de Deus. Agora está tudo na minha mão, você é todo meu, deixa comigo que você vai chegar na ilha. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Você está me entendendo? Dá um aleluia. E porque você não deu uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Da mesma forma,
daquele que te colocou na viagem. Ele cuida dos seus, Ele cuida dos seus. Ele separou você, Ele te deu uma palavra, tu vai chegar lá. Veio o vento, quebrou a vela, perderam o mantimento, acabou tudo. Não, agora que vai ficar bom. Está no controle do Senhor, está tudo no controle dEle. Muitas vezes nós acreditamos mais nas pessoas, muitas vezes nós, áreas da nossa vida, nós controlamos e não damos o controle total para o Senhor. Quando o barco começou a ficar à deriva, quando ficou sem controle de ninguém, de uma forma ou outra, a Bíblia fala que eles chegaram numa ilha. Você está me entendendo, meu irmão? Presta atenção, o barco era para afundar, o barco estava quebrando. Na hora que eles jogaram tudo para fora, as velas que davam a direção, e o que mantinham eles vivos, o barco começou a ir para um determinado local. E a Bíblia fala bem claro aqui, deixa eu ver que eu já até me perdi. A Bíblia fala que eles pararam de comer devido à situação, versículo 21. Olha que coisa. Havendo já muitos que não se comia, havendo já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: amado, eles pararam de comer, ficaram desanimados, ficaram prostrados, perderam a esperança, acabou tudo. Perdemos o navio, perdemos a direção, perdemos o mantimento, e agora? Aí Deus pega Paulo. Eu quero que você receba essa palavra, em nome de Jesus. Aí vem Paulo. Presta atenção uma coisa, amado, se você entregou a tua vida ao Senhor, acredita nisso. Deus falou bem para cá, Paulo, tem bom ânimo, lá em Atos 23, sabe o que aconteceu nesse momento? Deus usa Paulo, assim para falar para ele, para falar para os outros. Deus usou Paulo e falou bem claro isso que eu vou falar para você. Agora vos admoeste, aqui tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer como Ele falou. Como Ele falou. Pode bater vento, pode perder direção na tua vida, Deus tem o controle de tudo. Aleluia! Deus no momento certo apareceu e falou. Paulo confirmou a fé dele. Eu creio naquele que disse: não vai se perder ninguém. Sabe por quê? Porque a tua vida custou um preço. E onde você está, pode bater o furacão que for, até as pessoas que estão em volta vão ser abençoadas através da tua vida. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Até as pessoas que estão dentro da embarcação, da tua família, as pessoas que você ora, por causa de você, o barco não afunda e você vai chegar. Aleluia! Aleluia! Deus ama você. O barco não afunda, pode bater o vento que for. Chegaram, abriram mão de tudo. Chegou Paulo na ilha. Sabe por quê? Que antes de acontecer aquilo tudo, Deus mandou um anjo para falar com ele. Vocês estão no meio do tufão. Imagine o tufão, as ondas, e apareceu um anjo no meio do turbilhão, no olho do furacão. O anjo apareceu, ele falou: o Deus que eu sirvo, o anjo a qual eu sirvo. Amado, olha que coisa tremenda. Porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Deus está com você. Deus pode ser o momento que você pode estar passando, pode estar um turbilhão. Eu sei que tem gente que entrou aqui mal, triste, desesperada, às vezes sem esperança. O vento está batendo, o turbilhão está batendo, o tufão está te jogando para o lado, mas Deus está falando para você: o Deus a qual eu sirvo falou comigo essa noite. Quem toma posse disso? Eu tomo posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e Ele vai confirmar e vai fazer tudo o que, aleluia, Ele tem me dito. Paulo falou isso, e
eu tomo posse disso para mim, e eu tomo posse em nome de Jesus e profetizo na tua vida. O que ele falou há de se cumprir. Você vai chegar lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chega agora. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Fiquem de pé. Vem cá, Aninha.